Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus da Dariva BIM, e esse é o curso de Projetos Biosanitários da Dariva BIM. Essa é a aula 19, onde a gente entra lá no capítulo de tratamento de esgoto. Para falar um pouquinho sobre esse capítulo, né? Primeiramente, vamos apenas ver qual solução foi adotada aqui para o sistema de esgoto dessa área de recreação, né? Da área de lazer do condomínio. Eu deixei como dever de casa para vocês e agora eu vou mostrar a solução que eu adotei. Vamos lá, primeiramente aqui no sistema de esgoto dessa pia de cozinha, o que eu fiz? Vou entrar aqui no corte lateral. Eu desci com o esgoto, né? Eu desviei aqui com uma curva longa de 45, desviei da viga, né? Aqui, supondo, né? Normalmente vai ter um contrapiso, né? A gente tem que verificar, na verdade, com o arquiteto se vai ter um contrapiso. Normalmente tem um contrapiso nessas áreas internas, né, de edificações. Então, vamos supor que o arquiteto falou que tem sim um contrapiso aqui de 10 centímetros, então você tem um espacinho aqui para colocar essa quina saindo para fora e desviando da viga, né? É muito importante a gente adotar uma solução que não perfure o sistema estrutural da edificação. Mas se fosse, não tivesse como fugir disso, eu tivesse que perfurar essa viga, você teria que respeitar os padrões da NBR, a NBR de concreto armado, 6118, né? Você teria que passar aqui no centro dessa viga, né? Perfura no centro dela, atravessando ela inteira, né? Para depois mandar para o sistema, para a caixa de gordura aqui no caso. Mas você teria que respeitar também as distâncias aqui, né? Desse furo, né? O furo não pode ultrapassar um terço do tamanho dessa viga. Então você teria que verificar na NBR 8160 quais são as distâncias mínimas, né? Você teria que verificar com o projetista de estrutura se é possível você perfurar essa viga nesse sentido. Você tem que falar com ele, olha, é tranquilo perfurar, né? Com um tubo de 50 essa viga, né? Eu estou respeitando aqui as distâncias da NBR, além de estar respeitando as distâncias da NBR, né? De concreto armado, você teria que conversar com o projeto de estruturas e verificar se é possível você realmente perfurar essa viga nesse sentido, atravessá-la inteira e sair. Eu não acho interessante, né? Não é muito legal você perfurar e sair aqui no meio dela, sair no fundo dela, né? Você fazer toda essa destruição na viga. Se você for perfurar a viga, tem que atravessar ela inteira para depois ir embora. Nesse tipo de sistema aqui que eu fiz, fica bem mais tranquilo, você não tem que perfurar a viga, você desvia dela, você tem um contrapiso que vai estar tampando esse pedacinho de tubo. Se não tiver esse contrapiso, tem a possibilidade de você verificar com o arquiteto, você pode fazer um rodapé aqui para tampar essas conexões que estão saindo para fora. E aí você desviando facilita na execução, né? Você não precisa ficar deixando espera de tubo para poder perfurar a viga, você facilita na execução, não prejudica a estrutura e você manda embora esse sisteminha de esgoto aqui para a caixa de gordura. Então eu adotei essa solução aqui pro sistema da cozinha, coloquei sempre curva longa, quando foi possível colocar. E aqui no sistema dos banheiros, o que eu fiz? Vamos entrar aqui no corte. Eu coloquei então o lavatório sendo descarregado para essa caixa sifonada. A caixa sifonada, a mesma coisa, eu não quis atravessar a viga, não quis perfurar a viga, o que eu fiz? Eu deixei uma caixa sifonada de 30 centímetros, né, de profundidade. Quando começa a passar disso, já fica ruim de fazer manutenção, né? Você começa a ter uma caixa sifonada muito profunda, que começa a ultrapassar 40, 50 centímetros, fica ruim de fazer manutenção. Pensa, né, se precisa fazer a limpeza dessa caixa, o pessoal tem que enfiar a mão lá dentro para poder tirar toda a sujeira, né? Fica complicado se você tiver uma caixa ali de uns 50 centímetros de profundidade. Então, eu preferi adotar uma solução com o seguinte formato. Uma caixa sifonada ali de uns 30 centímetros. E aí, na saída dela, eu coloquei um T para poder fazer a ventilação em cima. E aí, eu coloquei uma curva curta para poder desviar e mandar aqui por baixo da viga lá para a caixa de inspeção. No caso, eu juntei com o tubo do vaso, né? E mandei para a caixa de inspeção. O sistema de ventilação, como eu fiz? Eu fiz um sistema de ventilação bem mais simples aqui, com uma válvula de admissão de ar. Então eu mandei o sisteminha de ventilação aqui para baixo da pia, aqui dentro do armário. Normalmente a gente coloca escondido dentro do armário. E coloquei a válvula de admissão de ar aqui para poder ventilar o sistema de esgoto. Então eu adotei essa solução para os dois lados aqui do banheiro. O vaso sanitário, eu aproveitei que eu tinha espaço aqui e coloquei, olha, deixa eu pegar esse corte e colocar lateral. Eu aproveitei que eu tinha espaço e coloquei uma curva longa aqui saindo do vaso sanitário para passar por baixo da viga. Passei aqui por baixo da viga, não perfurei a viga. E mandei lá para a caixa de inspeção. Então, olha só. A gente tem aqui a cozinha, mandando para essa caixinha de gordura. Coloquei uma caixinha simples da Tigre. E aqui a gente tem, então, o vaso sanitário, com aquele mesmo formato, uma curva longa, mandando aqui, com desvio aqui de curva 45. Curva longa de 45, mandando para essa caixa de inspeção. E esse vaso, mandando para essa caixa de inspeção. Então, foi essa solução que eu adotei. É a melhor solução? Não sei.
Talvez tenha melhores, né? Talvez vocês tenham adotado soluções melhores. Mas foi a que eu pensei para esse sistema. Depois compartilhe a solução de vocês, coloque no comentário qual solução vocês colocaram. Ou então no grupo do WhatsApp, a gente pode comentar, né, sobre as soluções que vocês adotaram aqui. Vamos discutir a respeito, né? Então, essa foi a solução que eu adotei, mandei para essa caixa. E dessa caixa que está recebendo todo o esgoto, a gente vai mandar para esse espaço que está destinado ao sistema de tratamento de esgoto descentralizado. Então, vamos entrar agora no assunto de sistema de tratamento de esgoto. Então, vamos lá. Quanto ao sistema de tratamento de esgoto, né, é um assunto muito importante e muito delicado. A gente tem que ter muita atenção nesse tipo de sistema, porque a gente está lidando com uma responsabilidade ambiental enorme aqui. Muita gente não entende o tamanho da responsabilidade ambiental que a gente tem para esse tipo de sistema. Então, por isso eu vou abordar um pouquinho de assunto teórico a respeito de sistema de tratamento de esgoto. Vamos lá. Primeiramente, aqui está o curso aberto. Primeiramente, vamos entrar aqui nesse livro, que eu acho um livro muito completo, muito legal. É uma das maiores referências para tratamento de esgoto descentralizado que eu encontrei aqui no Brasil, do autor aqui Adriano Tonetti, né, da Unicamp, né, e tem vários outros autores aqui que participaram aqui com ele. Então é um livro muito completo que eu vou usar aqui como referência para abordar, né, esses assuntos teóricos. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam, vou chegar aqui na página 36, eu quero que vocês entendam a diferença entre um sistema descentralizado e um sistema centralizado de tratamento de esgoto. Esse sistema descentralizado também é conhecido como sistema compacto, né? Muita gente chama de sistema de tratamento de esgoto compacto. O que significa isso, né? Significa um sisteminha de tratamento de esgoto que você vai coletar o esgoto de uma residência ou de um grupo de residências para fazer esse tratamento no local mesmo, né? O tratamento de esgoto bem no local dessa residência que está sendo implantada. Então, olha só. Você tem desde um sistema super centralizado aqui, que seria uma residência unifamiliar que você está mandando para um sistema de tratamento de esgoto, até você vai chegando aqui um sistema semi-coletivo, como por exemplo edifícios, né, como é o nosso caso, edifício multifamiliar, com poucos apartamentos, algumas casas, um grupo de casas, um grupo de condomínio de casinhas, algo menorzinho. E aí você vai passando, você vai aumentando, você vai centralizando o tratamento de esgoto, né, em um local, né, à medida que você vai aumentando a quantidade de edificação, a quantidade de esgoto que você está coletando para tratar, você vai centralizando ele em um local. Então, olha, a gente tem um sistema de pequena escala, que vai ser o nosso caso aqui, que vai coletar o esgoto, fazer o tratamento na própria edificação. Então, a gente tem um sisteminha de pequena escala. A gente tem um sistema que seria de escala transitória. Nesse caso, né, a gente já tem bairros, escolas que tem uma população maior, um volume de esgoto maior. Então a gente precisa pensar em métodos de tratamento de esgoto que consiga atender esse volume. À medida que a gente vai aumentando, centralizando, né, aumentando o volume de esgoto, centralizando o nosso tratamento de esgoto, a gente precisa adotar estratégias diferentes, né, para tratar esse esgoto. E a gente chega aqui, ó, no fim, em sistema centralizado. Aí entra as ETs, né, de cidades, as estações de tratamento de esgoto de grandes cidades, de municípios, né, de perímetros urbanos mesmo, onde coleta o esgoto de toda aquela cidade e faz o tratamento em um local. Então, esses aqui são sistemas super robustos, gigantescos, né, que a gente não vai abordar aqui no curso. A gente vai abordar aqui no curso os sistemas descentralizados. Então, nesse livro ainda ele fala, olha, das vantagens do sistema descentralizado. A gente tem grandes vantagens quanto a sistemas descentralizados. No Brasil, grande parte do esgoto não é tratado. A gente tem as famosas fossas negras, ou então o esgoto de edificações, né, de casas que são lançados no rio sem tratamento nenhum. Então, tudo isso, né, prejudica o meio ambiente. E quando a gente trabalha com o sistema descentralizado, a gente pode adotar essa solução para edificações como é o nosso caso aqui, uma edificação, uma casinha e tudo mais, e fazer o tratamento na própria edificação. Esse sistema descentralizado, ele é muito mais barato que você pegar uma cidade, uma comunidade e falar, olha, vamos construir um sistema de tratamento de esgoto aqui, centralizado, mais robusto, para poder atender tudo. Então, enquanto não se constrói esse sistema para um município, para uma residência, a gente precisa adotar estratégias de sistema descentralizado. A gente precisa conseguir adotar essa estratégia justamente para preservar o meio ambiente, né, e tratar todo o esgoto e não prejudicar nossos rios, nossos solos aqui no Brasil. E, claro, né, ter um ambiente saudável para todo mundo. O sistema centralizado ele é bem mais barato de ser construído, ele é fácil de ser adaptado, ele tem uma operação bem mais tranquila, né, ele tem várias vantagens ambientais. Aqui no livro ele cita todas essas vantagens sociais aqui, né, contribui para a melhoria da saúde da população local, pode gerar trabalho e renda, né, o pessoal pode começar a construir esses sistemas nas edificações que precisam ser construídas.
O sistema tem baixo custo de instalação, né, conta a economia, as vantagens ambientais, né, são várias. Você vai estar preservando o meio ambiente da população local, você não vai estar lançando esse esgoto bruto nos rios, preservando os seres vivos, né, de rios, preservando o solo, tendo um solo mais saudável, tendo população mais saudável, livre de doenças, né, provocadas por esgoto. Se você implanta um sistema eficiente, né, centralizado, descentralizado. E operacional é bem mais fácil de ser construído, não precisa de estação elevatória, daquele sistema super robusto, centralizado, para poder atender toda uma comunidade, ou toda uma cidade, ou todo um município, né? Então, enquanto não é feito esse tipo de sistema centralizado na região, a gente adota esses sistemas descentralizados. Então, o sistema descentralizado, ele é um sistema complementar ao centralizado. Ele não substitui o centralizado, hein? Ele é um sistema complementar. Enquanto você não tem um centralizado ali naquela região, você pode estar atendendo com um sistema descentralizado. Então, ele complementa o centralizado para preservar o meio ambiente. Então, olha só, nesse livro ainda, deixa eu ir na página 39, ele mostra aqui, olha, aqui na página 39 ele mostra outras características ambientais local de instalação que merecem destaque na escolha de tecnologia de tratamento de esgoto mais adequado. Quando a gente vai instalar um sistema de tratamento de esgoto descentralizado, são várias coisas que a gente tem que observar no local que a gente está instalando. Muita gente só conhece pouquíssimos tipos de tratamento de esgoto, como a fossa, filtro, sumidouro. Mas existem diversos tipos de tratamento de esgoto e a gente precisa avaliar o local para saber a melhor solução para ser adotada para aquele local. Aqui ele coloca a presença de água nos banheiros, há encanamento nos banheiros, está mandando a água dos banheiros para o tratamento de esgoto, tipo de esgoto gerado, né? Se é água do vaso sanitário, água cinza ou esgoto doméstico em geral. Né? A gente precisa ter essa separação porque alguns sistemas não permitem, né, que você mande águas cinzas para ele. Alguns sistemas são focados mais para tratamento de água cinza, outros são focados mais para tratamento da água do vaso sanitário, outros conseguem atender todos esses tipos de esgoto, né, gerado, então a gente precisa avaliar essa estratégia que a gente vai adotar para tratar esse esgoto. A área disponível para implantação, né, tem sistemas que você precisa de muita área para ser implantado, são sistemas super eficientes, né, que consegue remover bastante parte da matéria orgânica, mas precisa de uma enorme área para ser implantada. Se você não tiver essa área disponível, você precisa avaliar outras soluções. Tipo de solo, né, do local, se é arenoso, argiloso. Esse aqui é mais para disposição final, né? Muita gente conhece sumidouro, por exemplo. Se você for lançar o solo, aqui, ó, deixa eu até entrar aqui, profundidade do lençol freático, né? Tipo de solo e profundidade do lençol freático. Isso aqui tem muito a ver com a disposição final do seu esgoto. Se você quiser implantar um sumidouro, ele já não é tão interessante quando você tem um solo arenoso ou baixa profundidade de lençol freático. Como sumidouro, você precisa fazer uma perfuração muito grande, às vezes. Se você tiver uma profundidade de lençol freático muito baixa, a norma não permite que você lance o esgoto ali, tratado, mesmo que seja tratado, em contato com o lençol freático. Então, se você tiver um lençol freático muito baixo, você não poderia, por exemplo, adotar um sumidouro. Você precisa buscar outras soluções, como implantar uma vala de infiltração, que consome grande área, mas ele é mais superficial. É uma disposição final do esgoto tratado mais superficial. Então, precisa verificar a presença de nascentes, curso d'água e cursos d'água superficiais e também o clima, né? O clima é muito importante ser avaliado, até para o dimensionamento desse sistema. A gente entra com a temperatura do local e tudo mais. Então, esses são os principais aspectos que a gente precisa avaliar antes de escolher um sistema de tratamento de esgoto adequado para a nossa edificação. E olha só, eu vou na página, acho que é 66. Olha só, aqui nesse livro, ele traz pra gente algumas soluções de tratamento de esgoto. Você tem a fossa seca, você tem banheiro seco compostável, estocagem e uso de urina, sistema de alagados construído, esse sistema é muito legal, muito bonitinho, com alta eficiência. Sistema círculo de bananeiras, reator anaeróbio de fluxo ascendente, plano familiar, fossa verde, um sistema muito bacana também, a fossa verde, né, com alta remoção de matéria orgânica. Fossa séptica biodigestora, muita gente conhece essa. O tanque séptico, né, que é da NBR. A NBR trata desse tanque séptico aqui, né, muita gente confunde fossa séptica biodigestora com tanque séptico, não é a mesma coisa. Tanque séptico é o que a NBR traz pra gente, a NBR 7229, até deixei ela aberta aqui pra gente poder discutir. Vamos lá. A gente tem o filtro anaeróbio, muita gente conhece também o filtro anaeróbio. Filtro de areia, vermifiltro, biodigestor. O RAFA compacto e o biosistema integrado. Então ele traz aqui pra gente todos esses sistemas, mas existe mais sistemas ainda de tratamento de esgoto além desses, né? Ele trouxe só alguns aqui pra gente, né? Esses são os sistemas de tratamento de esgoto, não é um sistema ainda de disposição final do esgoto tratado. Disposição final do esgoto tratado seria o sumidouro, vala de filtração que a gente vai comentar mais à frente. Olha só, para cada tipo de sistema,
Ele traz aqui pra gente algumas informações, né? O tipo de esgoto que é tratado, o tipo de esgoto que você pode lançar para esse sistema. É, Ele traz aqui pra gente se necessita de um pré-tratamento antes de lançar para esse sistema. Por exemplo, o tanque séptico da norma, ela não precisa de um pré-tratamento, a gente já lança o esgoto bruto nela. Mas o filtro anaeróbio, né? Cadê? Aqui. Já precisa de um pré-tratamento. A gente não lança direto no filtro anaeróbio. Ele tem que passar normalmente por um tanque séptico para depois ser lançado para ele. Ele complementa o tratamento do tanque séptico. Então ele traz essa informação para a gente. Ele traz o tipo de sistema, se é unifamiliar, se pode ser semicoletivo. Aqui o tanque séptico a gente tem unifamiliar, semicoletivo, no caso. O filtro anaeróbio também. A área necessária. Então você tem alguns sistemas que necessitam de muita área, como sistemas alagados construídos, que são conhecidos como wetlands também, né? Eles precisam de muita área, né? Ele é bem legal, vou mostrar para vocês depois. E, por exemplo, um tanque séptico já precisa de uma área pequena, um filtro anaeróbio já precisa de uma área pequena. Se a gente for olhar aqui também, aqui, ó, fossa verde já precisa de muita área. Então a gente precisa avaliar tudo isso antes de escolher um sistema adequado para edificação. Olha, remoção da matéria orgânica. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso agora. Olha só, você tem um sistema alagado que remove bastante a matéria orgânica, né? Ela tem alta taxa de remoção de matéria orgânica. A fossa verde já tem alta taxa de remoção de matéria orgânica também. O tanque séptico já é média remoção, o filtro anaeróbio é média. Então a gente pode avaliar, né, quanto de matéria orgânica esse sistema pode remover. A gente tem até frequência de manutenção aqui. Tem sistemas que precisam de muita manutenção, de 6 em 6 meses, talvez até de mês em mês você precisa estar sempre verificando aquele sistema, né? E sistemas que precisam de pouquíssima manutenção. O tanque séptico é um que precisa de pouquíssima manutenção. Você pode dimensionar ele até para 5 anos, né? Para fazer manutenção de 5 em 5 anos. Eu particularmente não gosto, eu gosto de dimensionar para 1 em 1 ano. Você coloca uma data fixa para fazer a manutenção daquele sistema. Tem remoção do lodo, né? Alguns sistemas produzem o lodo, vou falar a respeito desse lodo. Produz o lodo, né? Nesse mecanismo de tratar o esgoto. Então, às vezes, né, esse lodo vai acumulando no seu sistema e você precisa remover. É onde entra os famosos caminhões limpa-fossa, né? Para remover parte desse lodo do seu sistema. E você tem o custo aqui de implantação. Tem alguns sistemas aqui que precisam de um custo elevado, como sistemas alagados construídos, wetlands. Você tem um custo elevado para construir ele. Agora o tanque séptico, o filtro anaeróbio já é um custo mediano, né, para você poder implantar. Então, você tem que avaliar todas essas características, todos esses parâmetros antes de escolher um sistema ideal de tratamento de esgoto para a sua edificação. A gente precisa atender alguns parâmetros de legislação, seja federal ou estadual, quanto à remoção de matéria orgânica para lançar isso no solo ou em algum recurso hídrico. E do que se trata essa matéria orgânica que tem no esgoto? Para isso, então, vamos vir aqui no Manual de Saneamento da Funasa. É um material muito completo quanto a essa parte de saneamento, de tratamento de esgoto. Vale muito a pena vocês darem uma pesquisada mais aprofundada nesse manual. Eu vou comentar algumas coisas dele, né? Mas não dá para comentar tudo porque, olha só, tem 547 páginas. Mas vale muito a pena vocês pegarem ali, dar uma lida, né? Tem muita coisa legal aqui dentro. Para falar sobre matéria orgânica de esgoto, eu vou na página 162 desse manual. Tá, tem aqui. Olha, características qualitativas do esgoto doméstico, né? A gente tem esse na página 161. A gente tem esse tópico aqui. Se a gente for descendo, né, ele fala de teor, temperatura, odor, cor, turbidez. E a gente chega aqui, tem um item que chama matéria orgânica. Ele fala que pra gente que cerca de 70% sólido do esgoto são de origem orgânica. E dentro desse esgoto doméstico, a gente tem vários nutrientes, né, como proteínas, carboidratos, gorduras, sulfactantes, fenóis. E a gente precisa medir a quantidade de matéria orgânica que tem nesse esgoto para saber o quanto ele está poluído, né? E para isso, existem alguns testes que são feitos para poder saber o quanto de matéria orgânica, quanto que esse esgoto está poluído, qual a qualidade que a gente tem que chegar para poder mandar isso em algum recurso hídrico, para mandar isso para o solo. A gente precisa saber quanto de qualidade a gente precisa atender, né? Quanto que a gente precisa tratar do esgoto para poder mandar ele de volta para o meio ambiente. A gente precisa remover muito da matéria orgânica desse esgoto para poder mandar ele de volta para o meio ambiente. E como é que isso é medido? O pessoal não vai pegar uma amostra de esgoto, não vai medir quanto de proteína tem, quanto de carboidrato, quanto de gordura. Não vai fazer esses testes, né? Porque seria muito demorado você fazer vários testes para medir toda essa parte de matéria orgânica do esgoto. Então, existem algumas práticas, né, que são feitas para medir
de fato, né, o quanto esse esgoto ele está poluído, o quanto ele está carregado, né, de matéria orgânica. Olha só, na prática, não existe necessidade de saber qual a composição da matéria orgânica do esgoto, mas sim a sua totalidade. Sendo então usados métodos diretos e indiretos para a sua determinação. No método direto é medido o carbono orgânico total. Esse método aqui é mais medido, costuma ser medido mais em recursos hídricos, né? Não é muito aplicado ao sistema de esgoto. E no indireto a gente tem a demanda bioquímica de oxigênio, que é o DBO, e a demanda química de oxigênio, que é o DQO. O mais famoso é o DBO. Esse teste aqui é o mais famoso para a gente saber, é o mais utilizado para a gente saber de fato quanto de matéria orgânica tem naquele esgoto e qual o resultado final que a gente tem que chegar para poder mandar isso para a natureza de volta, né? Do que se trata então a demanda bioquímica de oxigênio? Olha só, ele fala aqui que é a forma mais utilizada para se medir de forma indireta a quantidade de matéria orgânica presente no esgoto. Aí ele fala, ó, em outras palavras, medir a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar bioquimicamente a matéria orgânica presente no volume padronizado de uma amostra, pela ação de bactérias aeróbias num determinado período de tempo, numa dada temperatura. Normalmente, né, o pessoal faz esse teste, ele pega uma amostra de esgoto, né, do esgoto bruto, e coloca, né, por 5 dias numa estufa que está a 20 graus Celsius. Então ele chama esse teste, na verdade, essa demanda bioquímica de oxigênio de DBO 520, que é um teste que faz para 5 dias numa temperatura de 20 graus Celsius. E aí você mede a quantidade, né, para essa situação de quanto de oxigênio, né, de quanto você demanda de oxigênio numa quantidade em litros de água. Então, olha só, qual que é a unidade de medida de DBO? Em geral, o DBO é representado por miligramas por litro. E no esgoto doméstico bruto varia entre 200 a 400 miligramas por litro. Entretanto, esses valores podem ser bem mais elevados dependendo da região e das características do esgoto. Então, o que significa isso? Se um esgoto, né, se uma amostra de esgoto está apresentando 40 miligramas por litro, significa que ela precisa de pelo menos 40 miligramas de oxigênio para poder consumir a matéria orgânica que está carregada dentro daquele volume de esgoto. Então, à medida que seu esgoto está mais poluído, mais contaminado, maior é o DBO dele, maior a demanda de oxigênio que ele precisa para consumir aquela matéria orgânica. Então, o sistema de tratamento de esgoto que a gente utiliza cria um processo bioquímico que vai consumir essa matéria orgânica. E cada sistema de tratamento de esgoto, né, consegue reduzir em certa porcentagem essa demanda bioquímica de oxigênio. A gente tem aqui a demanda química de oxigênio. Ela não é muito utilizada, ela é um teste mais rápido, né? O pessoal consegue fazer esse teste, olha só, em 2 ou 3 horas para realizar esse teste. Mas o que acontece? Como ela se trata de uma demanda química e não bioquímica, ela oxida também frações inertes, constituintes inorgânicos presentes e com isso superestima a quantidade de oxigênio necessária para o tratamento biológico do esgoto. E aí ele chega num valor, eles mostram aqui, que pode ser até 2 vezes maior que o DBO. Então, o DBO, mesmo que seja mais demorado, a gente tem um valor mais assertivo para escolher, de fato, um sistema de tratamento de esgoto eficaz aqui para a nossa situação. Tá, mas beleza, a gente entendeu mais ou menos do que se trata o DBO e a gente entende também que o sistema de tratamento de esgoto ele vai reduzir esse DBO antes da gente poder lançar para um recurso hídrico. Mas quanto a gente precisa reduzir desse DBO? Para isso a gente tem a resolução CONAMA número 430, né, de 13 de 5 de 2011. Olha só, ele dispõe sobre as condições padrões de lançamento de efluentes. Então, a gente vai verificar aqui qual que é a condição padrão da gente poder lançar esse efluente de volta para a natureza. Então, olha só, DBO. Eu pesquisei aqui, se a gente for aqui no artigo 16, olha. Ó, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor, desde que obedeça às condições padrões previstas nesse artigo, resguardando outras exigências cabíveis. Olha só, a condição de lançamento de efluente, ele mostra que qual que é o pH do efluente antes de você lançar para o meio ambiente. Ele fala que deve estar entre 5 e 9, temperatura inferior a 40, né? E se a gente for descendo aqui, olha só, ele fala até a quantidade de óleos e minerais mínima que pode ter no seu efluente. Se a gente chegar aqui, olha, na demanda bioquímica de oxigênio, então olha só, a gente precisa remover 60%. Essa aqui é a legislação federal, a gente precisa remover 60% do DBO que está presente no esgoto. Então, só para vocês entenderem melhor, olha, um tanque séptico, olha, a remoção de DBO poderá alcançar percentuais que variam entre 30% a 45%. Se a gente utilizar só o tanque séptico, a gente consegue remover entre 30% a 45% da demanda bioquímica de oxigênio. Ela é suficiente para a gente poder lançar no corpo hídrico?
De acordo com a resolução federal, né, essa remoção tem que ser de no mínimo 60%, então não é suficiente. Se você adota só um tanque séptico e lança de novo para o sumidouro, isso está errado, né? Você não está atendendo a legislação federal, né? Você está lançando um esgoto que ainda está um pouco contaminado de volta para a natureza. Então, você precisa de algum tratamento complementar para poder atingir esses 60%. E isso é contra a legislação federal. Quando a gente vai ainda para estadual, né? Se você tiver em algum estado que adota uma legislação estadual de meio ambiente, como São Paulo, Minas Gerais, tem uma exigência estadual. Eu abri aqui de Minas Gerais. Cadê? Tá aqui, ó, de Minas Gerais. Deliberação Normativa Conjunta Copan. Né? Essa aqui é a de Minas Gerais e ela dispõe sobre as classificações dos corpos da água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Então, olha só, ele tem aqui os padrões de lançamento de efluentes de volta para a natureza. Aqui, ó, condições de lançamento de efluente, é isso que a gente quer saber, né? Quais são as condições de lançamento de efluentes de volta para a natureza? Ok? Então, a gente tem aqui, ó, o pH entre 6 e 9, é o mesmo da legislação federal, né? O nosso esgoto tratado tem que ter um pH entre 6 e 9. Temperatura inferior a 40 graus, né? Materiais submersíveis de até 1 mg por litro. Tem algumas condições aqui, né? Óleos e graxas, olha, óleo, no máximo ter 20 mg por litro de óleo, né? Presente no efluente que a gente está lançando de volta para a natureza. Óleo vegetais e gordura animais de 50 mg por litro, no máximo. E aqui está, olha, qual que é o DBO que a gente deve atingir? De até 60 mg por litro. Como a gente viu, o esgoto pode apresentar 200, 400, 500 mg por litro, né? A legislação de Minas Gerais, ela fala, ó, tem que ser de até 60. A de São Paulo, se eu não me engano, também você pode devolver, né, o efluente de volta para a natureza com até 60 mg por litro de DBO. Agora, olha, tratamento com eficiência de redução de DBO em no mínimo 60%, e média anual igual ou superior a 70%. Então, a gente tem que ter um tratamento médio anual de 70%. A gente tem que reduzir 70% da demanda bioquímica de oxigênio do nosso esgoto antes de lançar para a natureza. Sendo que em algum mês ou outro, esse valor pode atingir no mínimo 60%. Então, a gente precisa alcançar essa eficiência antes de lançar para um sumidouro ou para algum recurso hídrico, ou até para as galerias pluviais. Eu vou comentar um pouco a respeito de onde a gente pode lançar o esgoto tratado mais à frente. Então, olha só, no caso de Minas Gerais, a gente precisa atingir este valor de 70%, né, de redução da demanda bioquímica de oxigênio, né? Se a gente chegar aqui no tanque séptico, como a gente viu, a remoção pode alcançar entre 30% a 45%. Então, a gente vai pesquisar um outro sistema para complementar o tanque séptico para a gente poder atingir valores superiores a 70%, né? Olha, por que isso é tão importante? Porque a gente precisa reduzir essa demanda bioquímica de oxigênio. Porque se a gente lança, né, um esgoto carregado de matéria orgânica de volta para a natureza, o que vai acontecer? Se você mandar um esgoto carregado de matéria orgânica, né, com altíssimo DBO na natureza, o que vai acontecer? Micro-organismos, né, vão consumir dessa matéria orgânica, vão começar a consumir dessa matéria orgânica e vão se proliferar dentro desse recurso hídrico. Vamos supor que a gente está lançando um esgoto carregado, vários esgotos carregados, né, de matéria orgânica em algum rio, né, em algum recurso hídrico, né? Nesse local que está sendo lançado esse esgoto, o que vai acontecer? A demanda bioquímica de oxigênio nesse trecho do rio vai começar a ficar tão alta, né, que micro-organismos vão começar a consumir essa matéria orgânica, vão começar a se proliferar e vão começar a consumir oxigênio da água. E aí o que vai acontecer? Vai faltar oxigênio da água. Normalmente a água ela apresenta uma taxa de 8 mg de oxigênio por litro, 8 a 9 mg de oxigênio por litro. Se a gente for olhar aqui no manual da FUNASA, a gente consegue ver que o valor mínimo de oxigênio disponível para a preservação da vida aquática estabelecido por legislação no Brasil é de 5 mg por litro, mas existe variação na tolerância de uma espécie para outra. O que acontece? Normalmente, quando você tem um rio, né, que está preservado, você vai, dependendo da altitude, né, do local, da temperatura do local, você tem uma taxa ali de 8 mg, 9 mg de oxigênio por litro naquele recurso hídrico. O valor mínimo estabelecido aqui, né, que alguma legislação fala para preservar a vida naquele rio, é de 5 mg por litro. Se você começar a baixar essa quantidade de oxigênio da água, o que vai acontecer? As espécies que sobrevivem naquele rio,
naquele recurso hídrico, vão começar a morrer. Não vai ter oxigênio suficiente para elas. As plantas que sobrevivem lá nesse recurso hídrico vão começar a morrer, os peixes vão começar a morrer. Então você acaba matando o rio. O que acontece? Se você lançar então esgoto carregado de demanda bioquímica de oxigênio, você vai fazer com que micro-organismos comecem a se alimentar daquela matéria orgânica, vai começar a alimentar, vai começar a se proliferar, vai começar a se alimentar do oxigênio, e aí vai faltar oxigênio para os peixes e para as plantas da água, e vai matar o rio, né? Então, olha só, até separei uma reportagem aqui, eu até coloquei aqui também uma matéria que mostra algumas espécies, deixa eu ver se é esse, tem algumas espécies, olha só, as carpas, por exemplo, conseguem suportar concentração de oxigênio dissolvido de 3 miligramas por litro, né? Elas sobrevivem com menos oxigênio na água. Mas existe, olha só, deixa eu ver, tais valores seriam fatais para trutas, né? Que necessita de uma concentração maior de oxigênio dissolvido para sobreviverem, em torno de 8 miligramas por litro. Só para mostrar que algumas espécies, né, precisam de mais oxigênio, outras precisam de menos. Então, isso tem que ser até avaliado no próprio recurso hídrico em questão. Olha só, eu separei até aqui, olha, uma reportagem que aconteceu aqui em Minas Gerais, que peixes morrem por falta de oxigênio no Rio das Velhas. O que acontece? Nesse rio estava sendo lançado esgoto bruto no rio, e aí acabou aumentando a proliferação de micro-organismos nesse esgoto. Eles consomem essa matéria orgânica, vão se proliferando, consomem oxigênio e falta oxigênio para os peixes. E olha o que Olha lá, acontece. os peixes tudo agarrado no barranco, ó, morto, ó. Olha só. Muito peixe. A cidade de Santo Hipólito, localizada na região central de Minas, depois de uma forte chuva. Olha a quantidade de peixe boiando precisando de oxigênio. Tá vendo? Ó. É tudo caçando oxigênio. É uma covardia o que eles fazem com esse rio, viu, gente? Não sei como é que esse rio ainda dá peixe. Pescadores e ribeirinhos. O que acontece? Os peixes começam a faltar oxigênio para os peixes, eles vão procurando oxigênio na superfície, né? Só que eles não conseguem sobreviver na superfície. E aí eles acabam morrendo. E isso é muito triste, né? Você lançar o esgoto bruto num recurso hídrico dessa forma, matando todas as espécies que sobrevivem lá dentro, é um grande dano para o meio ambiente. Então, só para vocês terem a noção, né, do que a gente está lidando aqui, por que a gente precisa entender a importância de tratamento de esgoto dentro da construção civil. Então não é simplesmente fazer um tanque séptico e mandar para um consumidor. A gente precisa saber o quanto a gente precisa tratar, o quanto a gente precisa reduzir de DBO para poder atender a legislação estadual ou a legislação federal do local que você está implantando o sistema de tratamento de esgoto. Outra coisa que acontece é a eutrofização, né? Quando você lança um esgoto carregado de matéria orgânica, carregado de nitrogênio, carregado de fósforo, muitas algas se alimentam de nitrogênio e de fósforo, e aí elas começam a proliferar em algum recurso hídrico, e olha só o que acontece. Deixa eu até jogar aqui, ó, eutrofização. Olha só o que acontece com o rio. Quando você começa a lançar muito nitrogênio, muito fósforo em um recurso hídrico, essas algas vão se proliferando, e ela preenche toda a superfície do rio, consome todo o oxigênio do rio e ainda impede a entrada de luz solar para o fundo da água. Então mata todos os peixes, mata todas as plantas que estão aqui dentro, e você mata o rio também. Então isso também é muito preocupante, né? São vários danos que você causa, né, a um recurso hídrico quando você lança o esgoto bruto e um recurso hídrico. Eu até preparei aqui um esqueminha, deixa eu ver se eu acho. Eu até deixei carregado aqui no capítulo dessa aula, essa imagem para vocês verem como é que funciona, né? O que é a eutrofização? Então, eu não sei, né, de quem que é essa imagem, não sei qual é a fonte, né? Mas se alguém souber, comenta aí, por favor, né, para dar os créditos para eles. Olha só, em um recurso natural, você tem um nível normal de nutrientes, de nitrogênio, de fósforo. As algas sobrevivem normalmente, não são proliferadas. Você tem consumo de oxigênio para as algas, consumo de oxigênio para os peixes, e todo mundo vive em equilíbrio. Agora, quando você tem um lançamento de esgoto direto no rio, cheio de nutrientes, cheio de nitrogênio, fósforo, excesso de nutriente, o que as algas vão fazer? Vai falar, nossa, comida. Vão comendo, se proliferando, até virar, como a gente viu, né, naquelas imagens, um rio completamente cheio de alga, né, que preenche toda a superfície, consome todo o oxigênio do rio e ainda impede a entrada de luz solar dentro da água, que mata todas as outras espécies que estão presentes nesse rio, de peixes e de plantas, né? E as plantas que contribuem para o oxigênio dissolvido na água também, né, acabam morrendo, o que vai fazer com que sobreviva naquele rio apenas micro-organismos anaeróbios, né, que não precisam de oxigênio para sobreviver. Eles vão se proliferar nesse rio e vão consumir a matéria orgânica desse rio. E, além do mais, esses micro-organismos liberam
Eles liberam metano e gases fedorentos para a atmosfera, que deixa esse recurso hídrico completamente fedorento, com cheiro de coisa podre mesmo. Então, quando você tem até o tanque séptico, né, que o tratamento funciona por micro-organismos anaeróbios, o filtro anaeróbio, que também funciona por tratamento com micro-organismos anaeróbios, se vocês forem ver o cheiro que tem lá dentro, né, é um cheiro não tão bom, um cheiro de podre mesmo, por conta do que esses micro-organismos liberam, né, na decomposição dessa matéria orgânica para a atmosfera. Eles liberam um fedor muito fedorento mesmo, né. Então, se vocês forem ver rios que estão mortos, né, com proliferação desses micro-organismos anaeróbios, eles vão estar bem fedorentos também, porque esses micro-organismos justamente produzem esses gases, né, fedorentos para a atmosfera. Então vamos entender como é que funciona o tanque séptico. O esgoto bruto entra, sofre um processo aqui dentro de decantação dos sólidos, né, os sólidos começam a sofrer uma decantação. Algumas espumas, que é chamada de escuma, ela é acumulada aqui em cima, né? E aqui embaixo existe o lodo que está em digestão e o lodo que está digerido. Aqui dentro tem micro-organismos anaeróbios que se alimentam da matéria orgânica desse esgoto. Eles vão reduzindo a demanda bioquímica desse esgoto, né? Eles vão se alimentando da matéria orgânica, reduzindo a demanda bioquímica, e esse esgoto depois é lançado para um outro tipo de tratamento complementar. Essas bactérias, elas sobrevivem aqui, esses micro-organismos, eles sobrevivem nesse lodo que está sendo acumulado aqui no fundo. O esgoto entra, manda mais matéria orgânica, essas bactérias vão consumindo, o lodo vai sendo formado à medida que elas vão consumindo e elas sobrevivem nesse lodo. Então, por isso, até quando você chama um caminhão limpa-fossa para limpar um tanque séptico, você não pode remover todo o lodo do fundo, não pode, porque as bactérias que estão fazendo o tratamento desse esgoto, elas sobrevivem nesse lodo. Eles recomendam você deixar pelo menos 10% do lodo no fundo, não pode remover todo o lodo aqui do fundo do tanque séptico. Se você remover tudo, né, as bactérias que estão sobrevivendo aqui dentro, elas vão acabar morrendo, né, não vai ter mais bactéria que vai digerir a matéria orgânica do esgoto e o tratamento não vai ser mais eficiente. Então, por isso que quando a gente chama um caminhão limpa-fossa, tem que deixar pelo menos 10% de lodo digerido no fundo. Então, tranquilo, você mandou o esgoto para o tanque séptico. Para onde que a gente tem que mandar depois, né, esse esgoto para continuar o tratamento depois do tanque séptico? Tem que ir o dimensionamento, eu vou comentar agora a respeito do dimensionamento. Só vamos falar um pouquinho mais da teoria. Aqui é a disposição final do efluente líquido do tanque séptico. Olha só, o efluente líquido do tanque séptico tem aspecto cheiro desagradável, concentração elevada de DBO, né? A gente não digere, né? A gente não, né? As bactérias, no caso, não vão digerir totalmente o DBO, não vai ter uma condição ali satisfatória para você lançar ainda para o meio ambiente, então não é muito certo você lançar o esgoto para um tanque séptico e depois do tanque séptico lançar para um sumidouro ou para um rio. A gente precisa de um tratamento complementar. Então, olha, concentração elevada de DBO e é potencialmente contaminado devido à presença de bactérias em grande quantidade, inclusive patogênicas, não eliminadas na fase anaeróbia, exigindo por essa razão uma solução eficiente de sua disposição. Então, olha só, a NBR, essa NBR aqui, olha, a 13969, ela mostra pra gente algumas soluções para você mandar, né, o efluente de um tanque séptico para um tratamento complementar. Então, dá algumas opções aqui para a gente. Se eu for descendo, olha, eu marquei aqui a respeito do filtro anaeróbio, que é o que a gente vai utilizar nesse projeto. Ele dá para a gente algumas soluções como filtro anaeróbio submerso, que é o que a gente vai utilizar no projeto. Tem o filtro aeróbio, tem o filtro de areia, vale de filtração, o LAB e lagoas com plantas. Então ele dá algumas opções, né, para a gente poder complementar o tratamento do tanque séptico e a gente chegar a níveis de DBO que seja satisfatório, que dê para a gente mandar de volta para o meio ambiente. Olha só, ele dá até que para a gente, olha, quando a gente combina o tanque séptico com o filtro anaeróbio, a gente chega a taxa de DBO de 40 a 75%. Então, né, na legislação aqui de Minas Gerais, de São Paulo, a gente precisa chegar a resultado de 70% de eliminação, né, de DBO. Então, né, a gente corre o risco de não atender com filtro anaeróbio. Mas se for feito certinho, tudo bonitinho, dimensionado, na temperatura adequada, né, se a região atender a temperatura, a gente vai avaliar isso. A gente consegue chegar a esse nível com mais tranquilidade, de 70%, 75%. Tem aqui também a demanda química de oxigênio, tem alguns outros fatores, né, que é considerado que
a remoção, né, de matéria orgânica quanto a cada um dos sistemas. E aqui embaixo a gente consegue ver também alguns parâmetros que a gente observa em cada um dos sistemas. Olha só, em um filtro anaeróbio a área necessária é reduzida, é pouca, né? O filtro aeróbio também é reduzida. A operação é simples para os dois. Custo é baixo para o filtro anaeróbio e é alto para o filtro anaeróbio. Então você tem um alto custo de implantação para esse. Manutenção simples. E odor, cor no fluente? Sim, produz odor. E aqui não. Por quê? Porque o filtro anaeróbio ele utiliza o tratamento com micro-organismos anaeróbios. E os micro-organismos anaeróbios eles produzem esse cheiro, esse mau odor, né? Quando ele está consumindo matéria orgânica, ele está produzindo um fedor insuportável. Agora o filtro aeróbio, o tratamento é feito por micro-organismos aeróbios, eles não produzem mau cheiro, né? Ele consome matéria orgânica e não produz mau cheiro. O tanque séptico, ele também produz lodo no fundo, né? Tá vendo esse lodo aqui no fundo? Como eu falei, você tem a possibilidade de você colocar um caminhão, chamar um caminhão limpa-fósforo para poder tirar esse lodo, limpar o tanque, né? Tirar a escuma e o lodo e depois dar uma destinação final para ele. Normalmente, né, quando você tem esse serviço de caminhão limpa-fósforo, eles dão a destinação correta para esse lodo e para essa escuma. Eu vou até vir aqui naquele livro, aqui ó, no livro do Tonete, e vamos pesquisar, na verdade vamos pesquisar não, vamos colocar na página 132. Aqui ó, alternativas para aproveitamento ou disposição final do lodo. Eu vim até nesse diagrama que é bem legal. Olha só. A gente tem aqui ó, o esgoto bruto. A gente passa para algum tratamento, sistema descentralizado de tratamento de esgoto, que produz lodo. No caso, o tanque séptico é um desses sistemas que produz lodo. O que a gente pode fazer com esse lodo? Olha, quando você tem a remoção do lodo por caminhão limpa-fossa, né, eles vão dar a destinação correta para esse lodo. Ou vai mandar para um tratamento em estação de tratamento de esgoto, ou vai incinerar, ou vai fazer um reuso na indústria. Né? Normalmente essas empresas elas já são certificadas para isso e elas dão a destinação final para esse lodo de forma adequada. Mas existe a possibilidade de você fazer um gerenciamento do lodo mesmo, né? O proprietário fazer um próprio gerenciamento desse lodo na edificação dele. Para isso ele precisa preparar um leito de secagem para o lodo. Ele precisa deixar o lodo secando, né? Desidratando por um bom tempo. E aí ele pode usar esse lodo na agrícola, né? Ou para recuperação de solos degradados. Aí tem algumas legislações, algumas normas que você precisa respeitar, né, para poder reutilizar esse lodo. Você precisa, às vezes, misturar com cal ou superaquecer esse lodo para poder reutilizar ele para esses fins. Então, agora chega de conversa, chega de papo, vamos pro dimensionamento de fato de um tanque séptico. E a gente vai usar agora no Revit.